É normal que no começo da carreira a gente acabe se dedicando mais à técnica, faz parte do processo. Você precisa dominar uma técnica para conseguir cumprir bem o ofício que você se propôs a fazer, né, socialmente, para conseguir recursos financeiros. Isso como existe um modelo hoje, como é feito hoje, atualmente. Porém, é importante entender duas coisas, né? Ou pelo menos é algo que eu trago para a realidade que eu estou vivendo. Eu sou designer e principalmente na minha área isso é muito importante. Domínio técnico, ele te leva até um determinado momento, até um determinado crescimento de carreira. Se você quiser ir além disso, você precisa aprender outras coisas. Um profissional hoje, principalmente em meio a essa história de inteligência artificial, como ela vai criando, etc., a gente precisa ter um olhar crítico, a gente precisa observar isso muito além do que simplesmente a aplicação técnica. Porque muitas vezes o que é técnico, né, o que é padrão já vai ser absorvido cada vez mais por sistemas, softwares e ferramentas que vão fazer isso, né? Mas existe uma coisa que só o ser humano tem, que é o olhar atento, crítico e uma conexão muito maior do que está acontecendo, principalmente consciência e intencionalidade. A consciência e a intencionalidade é algo apenas do ser humano, nenhuma inteligência artificial, nenhuma ferramenta tem isso. Nós temos e a gente precisa absorver isso como uma característica importante de todos os profissionais e daquilo que a gente vai trabalhar. Então, quando alguém chega para mim e fala, poxa, eu sou um designer, eu já estou ali num nível sênior, eu quero avançar, eu quero me tornar ali, avançar em carreiras ou responsabilidades, ou enfim, me tornar um profissional cada vez mais importante e relevante na sociedade que nós vivemos, eu falo, você tem que expandir os seus horizontes de conhecimento. Dominar uma ferramenta, Figma ou qualquer uma que seja, o Illustrator, o Photoshop, ou você ser um exímio, né, em relação a equilíbrio de cores, ou qual vai ser a cor complementar, etc., é algo importante sim, mas existe um momento em que isso se torna algo muito mais fácil de ser feito, inclusive pela máquina. E o que vai sobrar, né, o que nos leva a olhar para o trabalhador, para a pessoa designer, como alguém que vai enxergar nisso uma conexão e criar nisso uma intencionalidade. A gente vai entender as intencionalidades e levar isso para realmente um mundo de pragmatismo, da prática, para que eu consiga fazer daquela prática alguma coisa interessante para a sociedade, para as pessoas, para o grupo de pessoas que a gente está trabalhando. Então muita gente fala, poxa, que livro que eu devo ler, o que você acha interessante, o que falta? Eu falo, olha, você sabe muito de técnica, vai ler um Foucault agora, vai entender o conceito de um filósofo que enxerga as relações humanas, né, e denuncia essas relações humanas e como elas acontecem, né? Ler o Foucault, por exemplo, é uma ótima leitura para um designer, porque ele fala do discurso, ele fala sobre os dispositivos do poder, e isso é importante para que a gente entenda. Elliot Aronson escreveu recentemente O Animal Social, talvez não tão recentemente, mas enfim, o Elliot Aronson é maravilhoso. Leia o Animal Social, entenda como funciona o campo social, né, da psicologia social, e qual é a explicativa, ou a lógica, ou aquilo que a psicologia social nos traz para que a gente possa compreender o mundo que nós vivemos, um mundo de fake news, um mundo que pessoas acreditam em coisas que já foram comprovadas mentira, enfim, isso é importante para a gente entender. Trata do ser humano e de como o ser humano está reagindo às tecnologias. Como a tecnologia está criando o ser humano e como o ser humano está criando essa tecnologia. Essa existência simbiótica que faz a gente ser o que a gente é. Então é importante que a gente entenda isso. Principalmente para o designer, isso é fundamental. A gente precisa compreender como essas interações acontecem de poder, de relacionamento e de construção. O Elliot Aronson tem isso no livro dele, que eu considero um livro importante para a gente ler. Mas você pode escolher qualquer outro leitor. Você pode ler, sei lá, Schopenhauer, por exemplo, que vai ter uma perspectiva interessantíssima também do discurso, do poder, do conteúdo, de como funciona a defesa das ideias para o design. Isso é muito importante, né? Eu considero fundamental que o designer conheça pelo menos o básico das lógicas, lógica dedutiva, lógica indutiva, lógica abdutiva. O que significa cada uma delas, quais são as ferramentas, como elas se complementam para poder entregar uma solução melhor. A defesa de um design bacana é baseada em lógica, seja a dedutiva, que é mais difícil, seja a indutiva, seja a abdutiva, seja a somatória delas, para a gente encontrar uma solução que seja mais adequada para as pessoas. Então,
O olhar do designer deve começar a ultrapassar a técnica. Se você não sabe nada da técnica, aprenda. Aprenda a técnica, aprenda a ferramenta, porque isso vai ser importante. Mas em algum momento isso deixa de ser a coisa mais importante na sua carreira. Se você quer crescer, ocupar outros lugares, lugares estratégicos, se você quer ter uma posição que seja uma posição até decisória, de tomada de decisão, você precisa dominar coisas que fogem a você saber e ser o melhor designer dentro do Figma. Isso não vai te levar muito além, porque o próprio Figma está fazendo as coisas cada vez mais rápido, né? Cada vez por comando, ele cria soluções. O que a gente precisa é ter cada vez mais o pensamento crítico, o olhar e o que eu chamo de intencionalidade. A gente precisa saber para que essas coisas servem e a que essas coisas servem, né? Usar um monte de ferramenta não significa nada. Se você não tem intencionalidade, se você não sabe para que está usando aquilo, qual é o propósito e como a gente vai medir se estamos ou não perto desse propósito, é só um monte de coisa para fazer a gente gastar dinheiro, para a gente gastar energia, para a gente gastar tempo de tentar entender aquilo e aprender e absorver uma coisa que pode ser inútil. Então eu considero isso muito importante, né? Para os designers que já estão numa posição de sênior, por exemplo, e querem galgar passos de crescimento, eu falo, você tem que começar a olhar para outras coisas, sabe? Não é só a técnica de design que vai te levar além. Vai ter que entender gestão de pessoas, vai ter que entender financeiro, vai ter que entender lógica, vai ter que olhar para o mundo e trazer para suas discussões um olhar muito mais amplo, muito mais maduro e muito mais crítico sobre a realidade. Lembrando que crítico à realidade não significa necessariamente ser negativo à realidade. Nós estamos falando de entender a realidade, entender as situações limites que essa realidade nos traz e entender como nós, enquanto agentes, sejamos designers ou qualquer outro profissional, podemos mudar essa realidade para uma realidade que seja melhor. Melhor significa mais justa, mais honesta para todas as pessoas, né? Para toda a sociedade, para o grupo de pessoas que a gente trabalha. Então, muitas vezes, a ferramenta que te falta para crescer não é você conhecer a ferramenta do momento do design, não é você conhecer a teoria das cores de cabeça, não é você saber todo o conceito de tipografia. Isso tudo faz parte do que você precisa saber para executar o seu trabalho. Mas chega um momento em que, para você executar o seu trabalho, você tem que ir além disso. E aí tem que recorrer, sim, na minha visão, aos grandes filósofos, aos grandes pensadores e aquilo que olha para a sociedade. Para mim, um designer, ele é, antes de tudo, um estudante, um interessado em relação ao ser humano, seu comportamento. O que afeta o comportamento do ser humano e como o comportamento do ser humano afeta a sociedade, os grupos sociais, as pessoas como um todo. Nós temos que ter o olhar para a pessoa, né? Nós manipulamos, né, no bom sentido, nós manipulamos toda a tecnologia, a indústria, a produção, para poder construir soluções que sejam adequadas às pessoas. Mas para que você saiba disso, você tem que conhecer as pessoas e também conhecer a tecnologia, os processos produtivos, a fabricação e aquilo que funciona enquanto, no momento que nós vivemos, que é o capitalismo, aquilo que funciona, por exemplo, enquanto lucratividade, enquanto você sustentar aquele negócio financeiramente e também de outras formas. Então isso é muito importante, a meu ver, para que o designer consiga dar um próximo passo e ocupar um espaço mais estratégico na vida, não só nas empresas, né?